De imperadores bizantinos a reis de países como Inglaterra, Espanha e França, ser um governante deve ter sido um manto que nem todos estavam prontos para cumprir. Alguns dos melhores reis da história foram sucedidos por reinados completamente decepcionantes e tristes de sua própria linhagem. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar sobre 5 grandes reis sucedidos por filhos terríveis. E como sempre eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. O pobre Eduardo II tinha grandes lacunas para preencher quando seu pai, o rei Eduardo I da Inglaterra, morreu repentinamente em 1307. Eduardo I, conhecido como Eduardo Pernas Longas, foi um formidável rei inglês que é mais famoso por esmagar a rebelião de William Wallace, o enviando para a forca e o esquartejando. Eduardo I também foi creditado por evitar uma rebelião do país de Gales, eventualmente nomeando seu filho, Eduardo II, como o primeiro príncipe inglês de Gales. Quando Eduardo II foi coroado monarca em 1307, as expectativas eram altas para o jovem rei. Seu reinado foi marcado pela derrota na Batalha de Bannockburn, quando foi derrotado por Robert de Bruce da Escócia, tendo eventualmente que fugir de volta para a Inglaterra humilhado. Eduardo II também se alienou de seus conselheiros e de sua própria esposa por supostamente ter relacionamentos com homens que eram seus favoritos. Eduardo II foi forçado a abdicar em favor de seu filho de 14 anos, Eduardo III, e mais tarde seria executado em circunstâncias controversas após ser preso. Eduardo II também foi descrito como o único fracasso de Eduardo I. Napoleão II nem sequer teve a chance de viver de acordo com os passos gigantescos de seu pai Napoleão Bonaparte, também conhecido como Napoleão I, mas sua vida terminou muito cedo e ele nunca correspondeu às expectativas potenciais estabelecidas para ele. Seu pai foi possivelmente o líder mais condecorado da história francesa e foi o primeiro imperador da França. Ele havia vencido várias batalhas durante as guerras napoleônicas. Ainda é muito estimado por suas táticas militares e foi responsável por tornar o primeiro Império Francês um dos maiores do mundo durante seu reinado. O nascimento do filho de Napoleão foi anunciado em Paris com um salvo de 100 tiros de canhão. Depois que Napoleão perdeu a Batalha de Waterloo, ele foi exilado e abdicou do trono para seu filho. Napoleão II nunca assumiu o trono e foi criado na Áustria. Apesar dos temores de que ele crescesse e tentasse retomar o Império Francês, pois ainda tinha apoiadores que o consideravam o legítimo imperador da França, ele acabaria servindo nas Forças Armadas Austríacas. Napoleão II morreu aos 21 anos, em 1832, de tuberculose, sem jamais reinar sobre os franceses e sem deixar herdeiro. Neste caso, temos um filho e um neto que não seguiram os passos gigantes deixados pelo rei Carlos III da Espanha. Carlos III subiu ao trono em 1759 e governou por pouco menos de 30 anos de sucesso, durante os quais a Espanha deu grandes passos em sua identidade geral. Sua liderança consistente e inteligente viu o país emergir como uma nação que contribuiu para a Europa, e foi Carlos III que foi fundamental na criação de uma bandeira e um hino nacional e gastou dinheiro na infraestrutura do país. Quando Carlos III morreu em 1788, seu filho, Carlos IV, tornou-se o rei da Espanha. Carlos IV era diferente de seu pai no sentido de não ter um papel ativo na política. Em vez disso, ele delegou a administração da Espanha a outros homens.
Ele também foi culpado de cometer erros ao mudar de aliança entre França e a Grã-Bretanha, o que desvalorizou sua confiabilidade. Ele era tão odiado pelo público que seu próprio filho, Fernando, tentou um golpe para derrubá-lo. Fernando VII acabaria por assumir o trono da Espanha em 1808. No entanto, ele abdicaria sob a poderosa influência de Napoleão I, apenas para ser reinstalado como monarca em 1813. Ele reinaria até 1833, mas acabou perdendo muitos territórios espanhóis na América e é amplamente considerado um dos piores monarcas a liderar o país. É seguro dizer que tanto o filho quanto o neto de Carlos III não conseguiram cumprir o alto padrão estabelecido por ele. João foi o rei da Inglaterra de 1199 a 1216 e seguiu os passos de um dos reis mais famosos na história da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão. Nesse caso, João era na verdade o irmão mais novo de Ricardo, mas o pai de João, Henrique II, também havia sido um rei bem-sucedido da Inglaterra. Henrique lançou as bases para o que é agora a lei comum na Inglaterra e estabeleceu com sucesso o domínio inglês na Irlanda. João se voltou contra Ricardo durante uma das muitas disputas familiares sobre herança e se tornaria rei da Inglaterra em 1199. Ele teria um dos reinados mais deploráveis da história inglesa. Seu apelido João Sem Terra vem do fato de que ele perdeu muitas das terras de seu pai, incluindo a Normandia, que era o lar original da família. João também é conhecido por ser paranoico e tirano, com muitas pessoas perecendo em suas mãos. Ele estava ligado à morte de seu sobrinho de 16 anos, Arthur da Bretanha. Disse que João matou Arthur em um acesso de raiva enquanto estava bêbado. Por essas e outras, João é mal lembrado nos livros de história em comparação com seu pai e irmão. George IV, geralmente lembrado como o Príncipe Regente, governou o Reino Unido por 10 anos após a morte de seu pai, George III. George III governou por pouco menos de 60 anos e é lembrado por seu avanço na agricultura de seu país, mas também como o tirano que governou o que se tornaria os Estados Unidos antes da Declaração de Independência. Seu filho, George IV, seria inegavelmente uma decepção e levaria completamente qualquer dúvida que as pessoas tivessem sobre a monarquia ao ponto de ruptura. O estilo de vida de George era luxuoso, teve muitos filhos ilegítimos, acumulou dívidas, era obeso e bebia demais. Ele é lembrado por seus comportamentos na busca por prazeres e não pelos avanços que o país fez sob seu reinado, pois suas poucas contribuições foram superadas por sua má reputação pública. Quando ele morreu, um jornal britânico escreveu: "Nunca houve um indivíduo menos lamentado por seus semelhantes do que este rei falecido." Isso resume o reinado de George IV, que morreu sem deixar herdeiro ao trono. Esses foram alguns monarcas que não se saíram bem em seus reinados e viveram às sombras de seus antecessores. Se você quer criar um negócio na internet contando histórias e ter a possibilidade de ganhar dinheiro com o YouTube, clique no link do comentário fixado e saiba como. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história.